Donald Trump está se preparando para uma guerra total com a Venezuela, chegando a enviar um grupo de porta-aviões, o USS Gerald R. Ford, que agora já chegou ao Caribe. Ao mesmo tempo, Trump também ameaçou intervir na Nigéria para supostamente proteger os cristãos. O que aconteceu com o presidente da paz dos Estados Unidos? Para discutir isso, estou novamente com Stanislav Krapivnik, ex-oficial do Exército dos Estados Unidos e executivo de cadeia de suprimentos. Stas, bem-vindo de volta ao programa. Obrigado. É sempre um prazer. E eu esqueci de mencionar que você tem seu próprio canal no YouTube e incentivo todos a conferirem. Voltaremos a falar disso e, claro, o link estará também na descrição abaixo. Mas, Stas, como você interpreta A, o Caribe, e B, a Nigéria? Bem, tudo bem. Se a versão oficial é que estamos combatendo as drogas, o fentanil, só isso, estamos combatendo o fentanil vindo da Venezuela. O fentanil não é como a cocaína. A cocaína realmente precisa ser cultivada, certo? O fentanil é feito a partir de produtos químicos básicos. Muitos deles vêm da China, não necessariamente para a produção de entorpecentes, mas podem ser usados para isso. E esses cartéis têm empresários em todos os lugares, com empresas de fachada fazendo pedidos. E esses cartéis não são venezuelanos, são mexicanos. Essa é a questão. A maior parte do fentanil que mata americanos é produzida nos primeiros 100 quilômetros. Muitos laboratórios ficam a apenas 10 quilômetros da fronteira com os Estados, em porões e esconderijos. Para atravessar a fronteira, especialmente com a cerca do Trump, a cerca do Trump é feita de postes muito altos e lisos, mas há espaço entre eles. Você literalmente pode pegar um pequeno pacote de fentanil desse tamanho, o suficiente para uma cidade inteira, e entregá-lo para o seu cara do outro lado da cerca. Ele te entrega um maço de dinheiro e você nem precisa cruzar para os Estados Unidos, cara. É só esticar o braço, no máximo. Ou uma droga. Toda essa questão das drogas é claramente uma fachada muito frágil. Quer dizer, mais frágil do que aquela história das armas de destruição em massa, certo? Há 20 anos. Mais frágil do que aquilo. É ridículo. Ninguém acredita nisso. Mas por que acreditariam, além do petróleo na Venezuela? Por que realmente ter agora 25% da sua marinha lá? Por que ameaçar guerra com a Venezuela? Quero dizer, Ein foi necessário nesse último tempo. Por quê? Não acho que seja 25%, porque os Estados Unidos têm 11 porta-aviões. É verdade que alguns deles parecem estar permanentemente em modo de reparo, mas ainda assim é uma parte significativa. Considere que os Estados Unidos têm a maior marinha do mundo. É basicamente uma ilha continental, pode-se dizer isso. Há várias razões. Primeiro, Trump precisa de uma vitória. Ele perdeu a Ucrânia, isso é óbvio. Os Estados Unidos estão enfrentando uma derrota estratégica global na Ucrânia. Ele não pode enfrentar a China. Por mais que falem sobre isso, não é realista. Não há como apoiar em Taiwan se empurrarem Taiwan para uma guerra. Isso custará à China, sem dúvida custará à China. Não vai ser exatamente um passeio, mas não há absolutamente nenhuma maneira de você conseguir abastecer Taiwan, Deus sabe onde, através de um oceano, sob fogo de mísseis e submarinos. Não é como a Ucrânia, onde a Rússia está sendo gentil o suficiente para não atacar as bases da OTAN que ficam logo do outro lado da fronteira e abastecem a Ucrânia. Não acho que os chineses serão tão gentis assim. Então o que você tem? Como Trump disse, lutaremos as guerras que escolhermos lutar. Bem, ele está procurando uma vitória rápida. E ele não está procurando uma guerra de invasão, porque para os Estados Unidos isso seria extremamente difícil. E com aquelas forças, elas já estão lá. Além disso, aliás, os Estados Unidos têm discretamente, tiveram que admitir, retirado a 81ª Divisão Aerotransportada da Polônia e a 101ª da Romênia.
São divisões leves que podem ser enviadas rapidamente para a Venezuela ou outros lugares. Mas ainda assim, a Venezuela tem o tamanho da França e da Alemanha juntas. Caracas fica em uma bacia cercada por montanhas e é preciso atravessar um terreno extremamente difícil apenas para chegar à cidade. Cerca de 80% do petróleo está no interior, bem dentro do país. Apenas cerca de 20% está no mar ou próximo à costa, o que os fuzileiros navais poderiam tomar. Obviamente há poder de fogo suficiente dos fuzileiros ali. Mas veja, é difícil manter o controle quando você tem drones que podem ir a 30 quilômetros. Você vai ter que continuar expandindo o perímetro para proteger a infraestrutura que acabou de tomar de ser atingida. E há milhões de pessoas armadas. Quero dizer, eles estão armando o campesinato, o que, aliás, se é um regime tão ditatorial assim, armar os camponeses e civis geralmente não funciona muito bem. Eles acabariam voltando as armas contra o governo, se tudo que se diz for verdade. Então, obviamente, como isso não aconteceu, talvez os Estados Unidos estejam exagerando um pouco sobre a situação da Venezuela. Não, o governo desaformado ainda sem país estrangeiro e população estrangeira. Sem tem desculpas. De jeito nenhum. Né? Sou um teórico da conspiração. Sei que sou um radical à beira do limite. Fui contra toda a lógica concebida de que a mídia dos estadunidenses poderia, na verdade, mentir um pouquinho. Isso ainda exigiria um governo local que eles pudessem apoiar. Mas, em paralelo, o caso do Panamá é compreensível, porque os Estados Unidos estão tentando tomar pontos de estrangulamento para eliminar os BRICS. O canal do Panamá é um ponto de estrangulamento óbvio. Mas então eles entram em conflito com a Colômbia, estão em conflito com o México, e agora Rubio está ameaçando ativamente invadir Cuba. O que não faz absolutamente nenhum sentido logístico ou estratégico neste momento. Então é preciso se perguntar até que ponto tudo isso é movido por algum tipo de estratégia ou desejo. Quanto disso talvez seja algo vingativo, tipo o Rubio contra o governo de inclinação esquerdista? Ele tem problemas com o pai, porque você sabe, Narco Marco. Desculpe, a conexão está muito ruim. É Marco Rubio, o apelido dele é Narco Marco. E a família dele, oficialmente, deixou Cuba por causa de Castro. Mas se você olhar as datas, a família dele se mudou de Cuba para os Estados Unidos 4 anos antes de Castro chegar ao poder. Na verdade, eles estavam fugindo de Batista. E o pai dele, ao que parece, era um radical de esquerda. Então talvez ele tenha problemas com o pai, quer se vingar do pai ou algo assim, ou do espírito do pai, não sei. Mas é um pouco ridículo o que eles estão defendendo agora, e não faz absolutamente nenhum sentido estratégico. A Nigéria também é interessante, porque Trump, que aliás estava todo cheio de beijos e abraços com Al-Jalani, chefe do HTE, também conhecido como IGIL, também conhecido como Al-Qaeda, o cara que literalmente mandou matar soldados americanos, o cara que literalmente em vídeo decapitou pessoas, mulheres, crianças, o cara que está cometendo genocídio na Síria contra cristãos, contra alauítas, contra xiitas, 10 mil dos quais vivem em bases russas como refugiados. Ele vem para os Estados Unidos e recebe, nem tratamento de realeza, mas de fã. Tá jogando basquete com o Comando Central, tá no palco com o general aposentado Petraeus, que, se você viu o vídeo, posso te enviar se quiser postar junto com o seu. É nojento. Petraeus está lá em cima. Tipo, então me diga, você se cansa, é difícil, você tem tempo livre suficiente? Eu só fico esperando ele se ajoelhar e começar a fazer felação. É desse nível de nojeira. É aquele negócio de fãzinha de banda. Ah, é minha boy band favorita. Al-Jalani e seus cortadores de cabeça. E é esse o tratamento que ele recebe. Então, obviamente, já que eles ainda estão ativamente assassinando cristãos, defender cristãos não é a questão aqui. Então, quando Trump de repente começa a falar, precisamos defender nossos irmãos cristãos, bem, antes de tudo, Trump não é cristão. Quero dizer, ele basicamente disse isso ele mesmo. Ele pode ter sido batizado, não é uma pessoa religiosamente ativa.
E quando ele diz que todos esses cristãos estão sendo assassinados na Nigéria, sim, estão. Mas realisticamente falando, antes de tudo, os cristãos não são minoria. Eles representam 47% da população. Os muçulmanos representam cerca de 47% da população. Os últimos 6% são animistas ou pagãos. A maioria dos que estão sendo mortos são, na verdade, muçulmanos, porque, meu Deus, o nome do grupo que atua na Nigéria me escapou por um segundo. Boko Haram, um segundo. A província do Estado Islâmico da África Ocidental, existe o Estado Islâmico Ocidental ou da África Ocidental, e depois há o Boko Haram. Existem dois grupos, aliás, um apoiado pela Al-Qaeda e o outro basicamente pelos Estados Unidos e pelo Ocidente. Essa tem sido a situação. E eles estão lutando pelo poder, então a maioria das pessoas que estão sendo mortas são, na verdade, muçulmanas. Mas deixando tudo isso de lado, por que Trump de repente quer defender os cristãos na Nigéria, que por acaso estão no sul do país? A metade sul da Nigéria é cristã. Onde está todo o petróleo? Na Nigéria, um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Ah, é mesmo? Nos deltas dos rios e nas áreas offshore. Onde estão os campos de gás? Ah, é mesmo? Na parte sul da região costeira. Onde estão os campos de terras raras para mineração? Ah, na costa sul, as áreas cristãs. Então não se trata tanto de defender os cristãos, mas sim de roubar da população cristã do sul seus principais recursos. Acho que essa é provavelmente a verdadeira razão por trás desse súbito desejo de proteger os cristãos. E a Nigéria? Só a Nigéria. Mas parece uma coisa tão idiota de se fazer. Quer dizer, os Estados Unidos são realmente tão dependentes de petróleo assim? E eu sei que já falamos sobre isso antes, a questão do petróleo de xisto e tudo mais. Mas você acha que alguém disse à administração atual: olha, precisamos colocar as mãos nesses campos de petróleo agora, porque daqui a 5 anos vamos enfrentar uma grande escassez de oferta? Por que eles estão indo atrás disso agora? Porque, em teoria, os Estados Unidos ainda são exportadores líquidos de petróleo. Still a net exporter of oil. É sim. Bem, na verdade, é um importador líquido de petróleo. Exporta certos tipos de petróleo e importa outros, o que é uma das razões. As refinarias do Sul são todas configuradas para processar petróleo bruto, pesado e ácido. Os 3 maiores produtores desse tipo de petróleo são a Venezuela, o Irã e a mistura russa dos Urais. Agora, o Canadá também produz petróleo pesado e ácido. Há outros países que produzem em quantidades menores. Mas no caso do Canadá, trata-se das areias betuminosas. E o custo atual do petróleo torna as areias betuminosas economicamente pouco viáveis. As areias betuminosas são basicamente, estão escavando areia totalmente impregnada de petróleo. É pesada porque é muito espessa e azeda porque contém muito enxofre. Então existem processos muito específicos para remover isso. Basicamente, eles evaporam ou filtram o petróleo da areia, devolvem a areia à área e despejam a areia limpa de volta. A areia já está impregnada de petróleo, mas é um processo totalmente diferente de realmente perfurar em busca de petróleo e bombeá-lo por dutos. Agora é preciso um processo específico para extrair o petróleo da areia, e isso é caro. É um daqueles casos em que o preço do petróleo precisa atingir um certo nível antes de se tornar economicamente viável. São volumes muito pequenos. Eu acho, sinceramente, que neste momento, sim, as refinarias do sul dos Estados Unidos precisam desse petróleo venezuelano. Elas foram originalmente projetadas para isso. Um fluxo contínuo de petróleo venezuelano barato. A Venezuela era mais ou menos uma colônia econômica até Chávez chegar e nacionalizar tudo. Isso faz parte da questão. Mas eu acho que o panorama maior é, na verdade, tirar fornecedores de petróleo do mercado para forçar a alta dos preços. Você acha isso também?
Porque os Estados Unidos estão lucrando com o petróleo, especialmente dos europeus. Agora, é aqui que temos esse interesse conflitante, ou contraditório dos Estados, certo? Por um lado, sim, você quer mais dinheiro pelo seu próprio petróleo. Mas por outro, toda a ideia das sanções, da frota sombria e de tudo isso contra a Rússia é arruinar a Rússia, porque eles não conseguem mais lucrar com o petróleo deles. Então, se você eleva os preços globais do petróleo, bem, isso só mostra de novo como tudo isso é uma burrice, não é? Mas a conexão agora com a guerra na Ucrânia, você tem ideia sobre como isso se relaciona? How that one connects? A Rússia produz cerca de 11,5 milhões de barris por dia e vende em torno de 7 milhões. Aproximadamente metade disso vai direto para a China e a Índia, e o restante é vendido para outros países, basicamente fora dos registros oficiais. Isso significa que um petroleiro russo sai, digamos, para o mar da China setentrional, e um petroleiro japonês se aproxima ao lado. Eles transferem o petróleo, e de repente o Japão passa a ter moléculas da liberdade. Através da bomba, elas se tornam moléculas da liberdade, em vez de moléculas malignas de Putin. Por mais ridículo que isso pareça, é realmente assim que a maior parte disso funciona. Antes, os gregos faziam grande parte desse transporte interno, mas a União Europeia basicamente os obrigou a sair. E a frota sombria, essa frota sombria maligna e tirânica, você sabe, petroleiros fantasmas. Basicamente são petroleiros não segurados pela Lloyds de Londres. Eles são segurados por empresas chinesas, russas e algumas outras. A questão principal é, meu petroleiro sai do meu porto e vai para o seu porto. Você aceita minha apólice de seguro? Você diz que está tudo legal. É só que os Estados Unidos, ou particularmente neste caso os britânicos, não querem ficar de fora. Eles gostam de receber uma parte. Basicamente, tinham um monopólio e, ao balançar o barco, foram tolos o bastante para criar concorrentes por si mesmos, o que acontece com frequência. Ah, nós somos a Maria. Eles não podem, ou melhor, eles tinham um monopólio. Eles não conseguem funcionar sem nós. Eles te toleram porque é mais fácil trabalhar com você. Mas se você forçar a situação a ponto de não termos escolha, o SWIFT é um exemplo claro. Nós vamos gastar o dinheiro, criar nosso próprio sistema e nunca mais voltaremos a usar o de vocês, porque agora já investimos em construir o nosso. O SWIFT como sistema global está morto. Quero dizer, a tecnologia não é nova, mas quando começaram a banir o rublo, todo mundo olhou em volta e pensou, bem, nós podemos ser os próximos. A China, em particular, disse, não, vamos criar nosso próprio sistema. Já temos metade dele pronto mesmo. Vamos apenas terminar. E a Rússia também tem o seu próprio sistema. A China tem seu próprio sistema e está tentando integrar esses dois sistemas. A Índia está no sistema russo. E de repente, bem, o BRICS não precisa do SWIFT. É a mesma coisa com as frotas sombra e outras estruturas de TI de tipo financeiro. Então, desse ponto de vista, eliminar o petróleo russo, mesmo por meio da frota sombra, na verdade funciona para os Exxon, porque isso eleva os preços. Só para entender, 7 milhões de barris representam cerca de 10 ou 11% do comércio diário global. Isso vai aumentar os preços de forma acentuada, porque a maioria das pessoas pensa, ah, bem, se tirarem 10%, o preço deve subir 10%. Não, não funciona assim. Se você retira 10%, a oferta e a demanda ficam praticamente empatadas. De repente, a oferta é muito menor do que a demanda. E agora há uma guerra de lances, porque alguém vai ficar sem petróleo, ou sem petróleo suficiente para manter sua economia funcionando. E então começa a guerra de lances, e todo mundo começa a aumentar o preço. Para quem ainda está fornecendo, isso é ótimo, porque o preço vai subir muito mais do que a queda na oferta, já que o pânico se instala, a competição aumenta. Então, sim, isso é ótimo. Parece que é isso. Bem, se os americanos conseguirem tirar alguns outros fornecedores do mercado, melhor ainda. Isso alimenta ainda mais o pânico.
esse tipo de pânico do pico do petróleo que existia antes. Então, de certo modo, você está interpretando esses novos movimentos, Venezuela, Nigéria, não apenas como vamos tomar o petróleo, mas também como vamos eliminar os concorrentes e garantir que a gente lucre ao máximo. E é isso. Além dos outros benefícios, quero dizer, há mais um benefício, claro, a vitória, certo? E sinceramente, eu acho que se uma guerra na Venezuela acontecer, seria a maneira mais vantajosa para o governo Trump meio que esquecer que havia outra questão na Ucrânia, sabe? O momento em que Zelensky realmente perde é o momento em que ele perde a atenção pública no Ocidente. Assim que todas as câmeras se voltarem para a Venezuela, é aí que saberemos que acabou de vez. Então talvez seja essa, porque eu sempre achei que seria o Irã, mas aparentemente não vai ser o Irã, vai ser a Venezuela. Acho que isso vai ser definitivamente um ponto positivo. Vai ser um daqueles benefícios. E adivinha só, ninguém vai se lembrar de Epstein quando os Estados Unidos tiverem que fazer um alistamento para o Vietnã 2.0, em um terreno muito pior do que o do Vietnã 1.0. Bem, pelo menos é mais perto, mas esse é o único benefício. É uma área muito mais acidentada e montanhosa. Mas eu acho que coisas como esses pequenos inconvenientes, os arquivos de Epstein, a interferência direta de Israel em absolutamente tudo o que acontece nos Estados Unidos, o Irã, todas essas questões vão ficar bem em segundo plano. Porque agora estamos em guerra, meu amigo. E se você olhar como o Vietnã escalou, não começou com o exército ou o corpo de fuzileiros navais dos Estados entrando, começou com agentes da CIA. Ah, sim, já temos muitos deles na Venezuela, por sinal. No começo, eles estavam trabalhando para apoiar as piores políticas do governo do Vietnã do Sul, que era extremamente corrupto, e armando algumas das tribos locais das colinas contra os vietnamitas do norte, mas também contra os vietnamitas do sul, porque as tribos das colinas eram de uma nacionalidade diferente e geralmente odiavam os vietnamitas. Então você começa com esse pântano, e depois, quando houve conflito aberto entre o Vietcong e o exército do Vietnã do Sul, os sul-vietnamitas não tinham tropas suficientes. Para liberar suas forças, os Estados Unidos trouxeram um batalhão de fuzileiros navais para uma das bases aéreas perto. Perto do que hoje é a cidade de Ho Chi Minh. Bem, não se chamava assim na época, era Saigon. As tropas sul-vietnamitas foram lutar e os americanos ficaram na base. Bem, eles estavam sentados na base. Não foram atacados, então começaram a patrulhar ao redor dela. Os Vietcongs os evitavam e os estudavam. No começo, o sucesso era fácil, apenas patrulhar ao redor da base. Então começaram a ir mais longe. Nesse ponto, começaram a ter confrontos com os Vietcongs. Venceram alguns desses embates, mas os Vietcongs recuaram novamente, observaram e depois lançaram uma ofensiva. Sim, e o comandante do batalhão está gritando a plenos pulmões: "Ajudem-nos, estamos prestes a ser dominados." Imediatamente, ele recebe o restante da brigada enviada de Okinawa direto para o Vietnã. Então agora você passa de instrutores da CIA para um batalhão de fuzileiros navais, para uma brigada de fuzileiros, para uma divisão completa de fuzileiros, até divisões do exército entrando. E isso cresceu exponencialmente, muito rápido. É um efeito bola de neve. E você sabe, é um efeito bola de neve em que os oficiais em campo podem realmente criar realidades. Goste ou não, Washington. Foi exatamente isso que aconteceu com o Japão quando entrou na Manchúria. E o perigo é enorme. Fico pensando, você ouve isso especialmente sobre a Ásia Ocidental. Você ouve repetidas vezes: "Meu Deus, os Estados Unidos estão sendo atacados porque uma de suas instalações militares sofreu uma explosão", ou algo assim. É tipo, "Meu Deus, o pessoal militar dos Estados Unidos está sob ataque. Precisamos salvar nossas tropas", certo, nesses locais. Fico me perguntando por que a Suíça é tão melhor em não ter soldados suíços mortos no Iraque, na Síria e em outros lugares do que os americanos. É um mistério para mim. Como conseguimos não ter soldados mortos por lá? Mas provavelmente nunca vou descobrir.
Sabe, se você olhar historicamente, a Suíça era muito boa em ter seus soldados mortos fora da Suíça. Bem, eles eram mercenários. A maior exportação dos suíços eram empresas multinacionais, excelentes companhias de mercenários, muito procuradas. É que eles pararam de fazer isso e pararam de morrer. É uma receita para uma catástrofe em efeito bola de neve, se você começar a enviar suas tropas e ocupar lugares, porque você precisa, como você disse, enviar cada vez mais para protegê-las. E não só isso, eles podem até começar, sabe, a tentar provar que valem alguma coisa. Eu pensei que quando Donald Trump assumisse, dado o seu discurso, ele realmente iria reduzir esse tipo de coisa. Mas parece que até agora, a facção neoconservadora em torno do Rubio meio que venceu os, vamos chamá-los, os moderadores em torno do, como é o nome dele? O vice-presidente, J.D. Vance. Isso, Vance. Quero dizer, Vance, Gabbard e outros. Eles fazem parte desse grupo mais contido, certo? Você também acha que é simplesmente isso, tipo, ok, tudo bem, os Rubios e companhia venceram e agora são eles que têm o ouvido do Trump e, portanto, o cérebro dele e, portanto, a assinatura dele através da mão? Certo. O problema com o Trump, em primeiro lugar, é que ele não tem continuidade. Se você olhar para o primeiro mandato dele, acho que suas capacidades mentais eram muito maiores do que são agora. Se você realmente analisar a forma como ele fala hoje, ele está falando mais como um aluno do ensino médio. Ou nem tanto, mais como uma criança de 12 anos. A estrutura das frases, as palavras que ele usa, ele falava de forma muito diferente em 2017, 2018. Havia mais funcionalidade cognitiva, eu acho. Acho que há uma degradação. Ninguém jamais vai provar isso, porque nenhum presidente vai se submeter a um exame médico completo, um exame realmente completo e divulgar essas informações. Mas Trump disse em seu primeiro mandato, estamos saindo da Síria. E em vez de sair da Síria, acabou havendo ainda mais tropas lá, ocupando ilegalmente e roubando o petróleo sírio. Ainda estão lá, aliás. Nada mudou. O que aconteceu foi que os militares simplesmente mentiram para ele, e ele não teve o empenho de verificar de fato. Eles estavam apenas lhe entregando relatórios falsos. Depois finalmente veio à tona que ele não estava conferindo, e as pessoas começaram a lhe dizer, sabe, os militares não saíram. Nós saímos. Não, vocês não saíram, na verdade abriram novas bases. Então foi uma daquelas situações de, certo, diga o que quiser, senhor presidente, nós vamos fazer o que quisermos. Obrigado. Tchau. Claro que qualquer oficial que desobedeça ordens diretas do presidente deveria ter sua carreira encerrada e talvez passar um tempinho refletindo sobre sua estupidez em uma cela. Mas obviamente nada disso jamais aconteceu, nem nada sequer parecido. Desta vez, acho que a capacidade mental de Trump e seu egoísmo, seu narcisismo, piorou muito, mas muito mesmo. As 8 guerras que resolvi, ele já está afirmando. Claro, ele diz que trouxe paz entre Albânia e Azerbaijão, Armênia e Camboja. Acho que ele finalmente fez Armênia e Azerbaijão se abraçarem também. Aparentemente, ele resolveu a guerra entre Etiópia e Egito, que vem acontecendo desde 1000 anos antes de Cristo. Quer dizer, o mundo de fantasia que ele cria é realmente impressionante. Alexander. Alex Christopher. Na verdade, tira muito sarro disso, sim. Sim, ele tem. Tom e Jerry, Pernalonga, e você sabe, Albert Fall, quero dizer, todos estão na fila para ser o próximo grande sucesso dos desenhos animados ou algo assim, mas isso é uma coisa. Por outro lado, ele precisa ter uma vitória em algum lugar. Ele se gabou. 24 horas. Ok, 30 dias. Ok, 100 dias. Eu não sei quando, com a Rússia e a Ucrânia, porque acabou sendo muito mais complicado. Não é um negócio imobiliário. Não é sobre, ei, você fica com isso e devolve aquilo. Ou você devolve isso, fica com aquilo, como Trump imaginava que fosse. É uma questão totalmente diferente e muito mais complexa. E ele parece um perdedor. Gostem ou não, ele parece um perdedor. O mundo está rindo.
Ao mesmo tempo, internamente, os Estados Unidos estão em uma situação difícil por causa das tarifas. Porque, inacreditavelmente, as tarifas são pagas pelo consumidor final. E essas tarifas não estão protegendo as empresas americanas. Porque, veja bem, trazer a indústria de volta para os Estados Unidos é muito mais difícil do que simplesmente impor tarifas. As razões pelas quais elas foram embora, as razões corporativas, geralmente envolvem coisas como má gestão governamental, uma força de trabalho sem educação ou com pouca qualificação, uma força de trabalho muito cara, altos impostos e regulamentações absurdamente pesadas. Mas tudo isso ocorre em nível estadual, ou mesmo quando é federal, leva muito tempo para ser resolvido. Isso é algo em que é preciso realmente trabalhar. Em contraste, bem, lá vamos nós. Tarifas. Isso levou 5 minutos. Então o que vamos fazer agora? Jogar golfe. Infelizmente, parece que esse é o nível de atenção de Trump. Houve até um relato de que, você sabe, é um fato conhecido que ele não lê seus relatórios de inteligência. Ele não se aprofunda em nenhum entendimento. Houve até um relato de que Tulsi Gabbard estava reestruturando os briefings de inteligência para transformá-los em blocos de informação no estilo da Fox News. O que é ridículo se você parar para pensar. Mas essa é a realidade. Essa é a realidade em que ela vive. E eu acho que ela foi muito bem silenciada. Ela não quer perder espaço, porque não é mais democrata, não é mais republicana, a carreira dela acabou. Então ela basicamente está calada e seguindo o fluxo. E J.D. Vance, falando honestamente, os vice-presidentes nos Estados Unidos nunca tiveram muita influência. O vice-presidente só precisa estar lá por precaução, porque é o que a Constituição determina. Eles raramente são preparados como substitutos ou como um braço direito querido do presidente. Na verdade, muitos vice-presidentes não têm a menor ideia do que está acontecendo. Roosevelt é um exemplo clássico disso. Ele manteve Truman tão no escuro que Truman soube sobre a bomba atômica no primeiro dia em que se tornou presidente dos Estados Unidos. Pense nisso, o maior projeto para encerrar a guerra, e o vice-presidente da América não fazia ideia de que ele existia. Portanto, os vice-presidentes geralmente são deixados de lado ou minimizados. Mas o ministro das Relações Exteriores, ou o Departamento de Estado, no caso dos SDOS, e o ministro da Guerra, porque esse era o nome original antes de se tornar o Departamento de Defesa, e agora meio que voltou a ser o Departamento da Guerra em espírito, tem muito mais influência no governo dos Estados Unidos. E não vamos esquecer que o Rubio também é o assessor de segurança nacional, então ele tem os dois cargos. Então, de certo modo, minha pergunta está respondida. Sim, os neocons conseguiram a Casa Branca. Ponto final. É isso. Então podemos esperar que este seja um governo neocon daqui para frente, a menos que algo dramático aconteça internamente. Vou fazer 2 exceções ao que eu disse sobre vice-presidentes. Bem, não o Bush Jr. Ele impôs suas próprias decisões à presidência. Nesse caso, eu diria que o segundo foi o Biden. Mas a Kamala Harris é uma figura decorativa. Aquela mulher é tão inteligente quanto um tijolo quebrado. Então ela não estava comandando nada como vice-presidente. Outras pessoas estavam fazendo isso muito bem, um pouco mais abaixo na cadeia de comando. Stas, muito obrigado por esse panorama. Peço desculpas. Tivemos alguns problemas de conexão, então se nem todas as partes ficaram totalmente audíveis, peço desculpas por isso. Ainda assim, agradeço muito pela visão geral que você nos deu. Para as pessoas que quiserem te encontrar, elas devem ir ao seu canal no YouTube, que vou deixar linkado na descrição abaixo. Elas também devem te procurar em outras plataformas. Sei que você está no Telegram. Há mais algum lugar onde as pessoas possam te encontrar? Sim, eu tô no X, as pessoas ainda gostam de chamar de Twitter. Tô no X como Stanislav Krapivnik.
Certo, estará na descrição abaixo. Stanislav Krapivnik, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Obrigado. Thank you.